Olá, gente de Deus, gente linda, gente querida, gente abençoada, gente que Deus ama, gente que fora marcada para a eternidade. Que a graça e a paz do glorioso e bondoso Deus digne-se sempre de estar sobre a sua vida. Que não falte o óleo da unção celestial sobre a tua cabeça. E que os teus passos estejam sempre guiados, dirigidos e orientados por esse Deus vivo e todo-poderoso. Afinal de contas, você se tornou o receptáculo da glória de Deus, ambiente de adoração, de comunhão. A eternidade passou a viver em você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui para mais um tempo de adoração, de reconhecimento da eternidade na manifestação do amor de Deus. Não é mesmo, Edna? Nós louvamos a Deus por isso. 10º dia dos 21 dias de jejum. E na nossa meditação, estamos com o livro Restituição de A a Z, e nós temos este livro escrito pelo pastor Wilson de Oliveira, da Vinha São Paulo, o nosso supervisor. Olá, Elaine, tudo bem, prima? Bênção de Deus, bênção para todos da sua casa e da sua família, da cidade de Campo Mourão, do Paraná. Deus seja louvado. Olá, Juan, bênção de Deus, meu querido. Vamos que vamos. 10º capítulo, restituindo o perfume de Cristo. Lucas 15, versículos de 11 a 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que tristeza, não é? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu imagino como era o cheiro daquele jovem quando chegou à casa do pai. Eu quero aqui, contigo, trazer algo assim muito precioso. Quando a gente lê a palavra de Deus, como é o caso que a gente acabou de fazer, é muito interessante não ler com pressa e já passar para um outro texto. Nós lemos esta narrativa do filho pródigo. Voltar a ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas forem necessárias, até estarmos inseridos, internalizados dentro do universo da própria leitura. Permitir que o próprio texto, que a própria palavra comece a trazer, mediante a obra do Espírito Santo, revelação para os nossos corações. E eu quero contigo, de fato, dizer de que Deus falou ao coração do pastor Wilson ao fazer isso, e ele traz para a gente algo que no próprio texto não está, mas vem a revelação. Porque é fato, se este jovem, ao ter se evadido da casa dos pais, distanciado-se do ambiente
onde ele nunca deveria ter saído, ele foi por um caminho tortuoso, um caminho amargo. Ele foi se enlameando, ele foi se sujando, ele foi se degradando, se deteriorando, ele foi se corrompendo pelas imundícias do próprio mundo e do universo no qual ele se inseriu. E diz-nos que ele foi gastando tudo até chegar em um local onde ele caiu em si, que era num próprio chiqueiro, e tendo desejo de alimentar-se das iguarias, vou dizer isso, que os próprios porcos se alimentavam, porque aquilo que era bom, era saudável para os porcos, não o era para ele, principalmente por ser um judeu. Então isso era o cúmulo do absurdo. Ele disse: que eu estou fazendo aqui? Então, quando a gente para analisar, ele estava exatamente num dos locais mais imundos que se pudesse ter para um judeu, no meio dos porcos, e tendo o desejo de se alimentar do que os porcos se alimentavam. E todos sabemos perfeitamente do mau cheiro, do péssimo odor que exala destes animais, deste ambiente, do chiqueiro em si, da caça destes animais. Tudo é muito fétido para a nossa realidade. Logo, ele, ao cair em si, ele simplesmente se ausentou, porque ele tinha até fome, ele se ausentou. Então, se hoje você imagina que tem todos os meios de transportes viáveis e possíveis, ele não tinha naquela época. Ele foi voltando à casa do pai. Com certeza ele foi caminhando, Por si só, o próprio corpo, através do organismo, ele tem um papel de expelir todas as coisas que não lhe são boas e agradáveis, isto é, aquilo que não serve mais para o próprio sustento. Então, a nossa pele, através dos poros, tem a transpiração e vai eliminando. E a necessidade do banho é algo que precisa de acontecer. A limpeza do próprio corpo, a limpeza da própria pele. Mas este moço, saindo do chiqueiro, ele foi caminhando em direção à casa do pai. Não se sabe por certo quanto tempo, ou quantos dias, ou qual o período, ou o clima, mas uma coisa nós sabemos, ele não estava cheirando bem. E ao chegar na casa do pai, o pai não se importou com o odor, não se importou com o cheiro, não se importou se estava vestido ou não, se tinha boa roupa ou não. O pai não estava preocupado com isso. Ele alegrou-se, ele festejou, ele disse: este filho que estava perdido, ele voltou. Na casa do pai, a festa, a alegria, nos braços do pai, isto é, vinde como estás. Mas ele foi receber a roupa. Porém, antes de receber a roupa, antes de receber a melhor roupa, o pai disse para os que estavam na casa, os seus servos, colocar-lhe a melhor roupa. Agora entenda aqui uma coisa, ele precisava de se banhar. Não poderia colocar a melhor roupa, uma roupa nova, não poderia colocar uma roupa limpa com o corpo sujo. Ele precisava, estando na casa do pai, ele precisava de se banhar. E então o cheiro dele não era nada agradável. O pai não se importou com o cheiro. O pai queria o filho. Então eu quero dizer para você, eu vou para a página de número 79, no 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo do nosso livro. A palavra de Deus diz que o Senhor considera como trapos de imundícia os princípios e valores humanos. Isto é, ele acabou se contaminando com aquilo que ele achava que era bom, que é este mundo fétido. Ele se envolveu, mas para Deus isto é trapo de imundícia, isto é algo indesejável que não se utiliza, tem que se banhar, tem que se limpar. Então não serve para Deus. Então cheira, porque eles cheiram mal diante do Senhor. Por mais elevado que sejam os princípios terrenos, assim como os céus são mais elevados que a terra, também os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Isaías 55, versículo 9. É justamente nos pensamentos que estão alicerçados os nossos princípios e valores. Conquanto, dentro de uma forma de aplicação, é na mente, é naquilo que nós pensamos, das nossas vontades, das nossas emoções, que são as faculdades da alma, são estes valores, de forma essencial,
que provocaram uma alteração, uma mudança de mentalidade, e que provocou este jovem ter saído e automaticamente ter se sujado, não estar bem. Então ele voltou à casa do pai. Então ele precisava de ter novos valores. Ele precisava de ter uma mentalidade renovada, transformada e restituída. Então a lavagem acontece justamente em nossa mente, porque é na mente que estão todas as nossas estruturas de pensamentos. É essa estrutura de pensamento que nos afasta de Deus ou nos une a Ele. Então há uma necessidade de uma lavagem, de uma limpeza. Quando ela nos afasta de Deus, ela cheira mal. Veja que foi justamente uma forma de pensar que tirou o filho da casa do pai. E foi justamente uma mudança de pensamento que o trouxe de volta à casa do pai. Portanto, o apóstolo Paulo diz que somos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto é, eu preciso de pensar nas coisas que são do alto. Eu preciso de alcançar a imagem e semelhança do irmão mais velho. O meu referencial é Cristo. Eu fui salvo. O Senhor me regenerou, colocou a vida dele no meu espírito. Agora, minha alma precisa de ser transformada. Eu preciso de ser lavado. A isso a palavra de Deus chama de transformação da alma. A transformação da alma, ela precede o vestir a melhor roupa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas como exatamente isto acontece? João capítulo 15, versículo 3. Jesus diz o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, ela nos limpa de todo princípio, valor e intento errado, desde que eu recebo. Isto é, o teu coração é um solo fértil, onde a semeadura, a boa semente, que é a palavra de Deus, ela cai e ela provoca exatamente o germinar, o crescimento e os bons frutos, ele acontece. Isto é, nós conseguimos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, no livro de Lucas, no capítulo 13, nós temos o ambiente da ceia, a Santa Ceia. Nós temos também o que precedeu a Santa Ceia, foi a cerimônia de lava-pés. Antes de ir para a mesa, tem a cerimônia da humildade. E Jesus lavando os pés dos seus discípulos e chegando exatamente no final, ele disse: vós estáis limpos, mas nem todos. Isto é, o que Jesus estava dizendo é que Judas tinha caminhado com ele durante 3 anos e meio, porém Judas não havia tido um encontro pessoal com o Senhor. Judas não teve uma mudança de mentalidade, Judas não teve uma transformação. Judas, ele fazia parte da equipe, a equipe dos 12. Judas cuidava da parte essencial, que era o próprio tesouro. Mas a Bíblia diz, como o próprio João assim faz menção, de que ele era ladrão, ele metia a mão e roubava exatamente do tesouro do Senhor Jesus. E Jesus sabia disso, mas Jesus deu a oportunidade, deu o tempo. Jesus não expulsa ninguém, não lança fora ninguém. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus foi insistindo com ele até o último momento, mas ele não quis se limpar. Isto é, a mente dele estava bloqueada para ele não aceitar a mensagem da salvação, o evangelho das boas novas. Portanto, eu quero deixar claro para você que o Senhor Jesus Cristo, ele estabelece uma ordem através da parábola do filho pródigo. O pai pediu para que se colocasse roupa no filho. Mais ou menos o seguinte: lave o meu filho, limpe o meu filho, trate do meu filho. Falou para os demais servos daquela casa. Aquele jovem precisava aceitar isso. Por isso é tão importante ter clareza de que é a casa do Pai, do que é a casa do Pai. Nós precisamos de estar irmanados, juntos, presentes, um aceitando o outro, um convivendo com o outro, entendendo que existe os irmãos mais velhos, aqueles mais fortalecidos, porque um auxilia e ajuda o outro. Não, preste atenção, esta é uma mensagem para os filhos da casa. Esta é uma mensagem para os irmãos de fé. Esta é a mensagem onde uns ajudam os outros. Um estende a mão para o outro. Companheiros de jugo. Aleluia.
Logo, nós não podemos colocar nenhum tipo de empecilho. Eu tenho que estar à disposição para servir, para auxiliar e abençoar a vida do meu irmão. Porque é o Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8, quem nos convence do pecado, da ruína e do juízo. A obra do Espírito Santo, nós só temos que estar à disposição e ouvindo a mensagem do Pai. O apóstolo São Paulo, ao tratar desta questão, em termos de limpeza, tirar um mau odor para que ele não interfira e não atrapalhe a adoração, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo ele simplesmente nos mostra para substituir a carniça do mundo e nós precisamos de que o perfume de Cristo seja assim colocado. Isto é, Jesus, usando um outro exemplo, ele falou que os espíritos imundos são repreendidos e expulsados daquela casa, e há de ser que eles vão vaguear, eles vão estar por lugares secos, áridos e desertos, buscando abrigo. E se eles não encontrarem, eles voltam para a casa de onde eles estavam. E a casa estando vazia, eles trazem consigo mais 7 espíritos. A dizer que o estado deste é pior do que o anterior. Por quê? Porque o perfume de Cristo não estava presente. Porque a palavra de Cristo não entrou na mente. Porque a palavra de Cristo não veio transformar a alma, mudar a alma, modificar a forma de enxergar, de ver e de estar visualizando o propósito eterno do Senhor. Aleluia! Eu creio perfeitamente de que o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida, trabalhando em nós enquanto corpo, enquanto igreja, para não nos afastarmos do eterno propósito do Senhor e possamos exalar assim o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Se você não tem dúvida alguma da importância de estar conectado à casa de Deus, aproveite os nossos cursos que começam a cada semestre. Eles são verdadeiras duchas de limpeza que irão proporcionar um verdadeiro banho espiritual, como você ainda não experimentou. Curso de maturidade no Espírito. Isto é muito importante. Ele nos mostra exatamente dentro da tricotomia corpo, alma e espírito. A salvação se dá no Espírito e você precisa de entender que é a partir do teu Espírito o local da adoração, da comunhão, é onde você ouve ao Senhor, que a Deus te adora em espírito e em verdade, e você precisa de mudar a sua mentalidade. Mente, vontade, emoção são faculdades da alma. Ela precisa de ser moldada. Então nós precisamos de ir para o altar e para a presença de Deus. Nós precisamos de entender que a nossa natureza terrena, mundana, ela é fétida. Ela não vale absolutamente nada. Os valores deste mundo, como disse o apóstolo São Paulo, eu os reportei por perda, eu os coloquei por terra, eu os considero como esterco, porque os valores deste mundo são terrenos e mesquinhos. Agora, a eternidade habita em nós. Nós temos os valores que diz respeito ao Senhor e aos céus. Portanto, nós precisamos de perceber que o banho foi dado pelos servos do Pai. É justamente aqui que começa a compreensão da vida de corpo, da vida de uns aos outros, da vida de comunidade, da vida plural que Deus vive. É nesta comunhão e conexão que crescemos, prevalecemos e somos feitos vencedores. Aleluia! A restituição dentro da igreja começa pelo cheiro. Como está o perfume de Cristo em você? 2 Coríntios 2,15. Nós fomos colocados para exalar o bom perfume de Cristo. Como este é o ano da restituição, podemos dizer que este é o ano do cheiro de Cristo em nossas vidas. E eu ainda tenho para você Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre, quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento, entendeu?
tanto na sua alma, como também nas suas ações, naquilo que você pensa e naquilo que você pratica. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. Oh, maravilhoso Pai, como é precioso. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo. Por isso, mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Então, para que você torneis, uma outra versão disso, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, perversa, entre a qual possais resplandecer como luzeiros e como astros no mundo. É esta a nossa função. Então, exalar o perfume de Cristo é estar contagiando este mundo, saber que Cristo habita em nós. Então, nosso propósito é o propósito eterno, tornar-nos semelhante ao irmão mais velho, até que todos cheguemos à unidade da fé, isto é, à mentalidade de Cristo. Nós tenhamos uma alma transformada, nós estejamos a correr a boa carreira, a exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero aqui concluir trazendo um testemunho no ambiente de fé em que fui criado, ainda muito jovem, quando iniciei o meu ministério. O meu pastor Joaquim Bento de Oliveira, lá no nortão do Mato Grosso. Então, o pastor Joaquim Bento de Oliveira, ele pregou o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, ele falava sobre o cheiro de Cristo, ele dizia de uma experiência pessoal, que ele estava num tempo de adoração e de comunhão, e de repente ele passou a sentir um perfume, e ele olhava naquele ambiente e não tinha absolutamente mais ninguém, era ele, e ele sentia o aroma suave, ele sentia a presença do Senhor, ele sentia um perfume que não conseguia de fato decifrar. Na antiga aliança, você sabe perfeitamente que os sacrifícios eram feitos, e a palavra nos mostra de que aquela fumaça, ela subia como cheiro suave nas narinas do Senhor, e era aceito por Deus. Então, o nosso corpo é o púlpito da vida, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita na parte mais profunda do nosso ser, e nós estamos, de fato, a carregar a glória de Deus. Nós estamos a expressar o amor de Deus para este mundo que muito precisa do Senhor. Seja você um instrumento nas mãos do Senhor. Se precisa de lavar, se permita ser lavado, transformado, tratado. Usufrua do melhor que Deus tem para a sua vida. Oro por você agora, neste momento, e aproveite e desfrute destes 21 dias de jejum. Hoje é o 10º dia. Pai, eu em nome de Jesus coloco a vida do meu irmão e da minha irmã nas tuas mãos. E eu reconheço a tua soberania. E bem sei, estou certo, que o Senhor vive, é fiel e justo, e não deixa nenhum dos teus filhos e filhas desprovidos daquilo que provém da eternidade. Falar contigo traz alimento e fortalecimento para a fé. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda a fúria do diabo, todo pensamento, sentimento, toda amargura da alma, todo espírito de tristeza, toda força maligna que procura retirar e desestabilizar aqueles que lhe pertencem. É o teu servo e a tua serva. O Senhor o trouxe para viver, participar, ser e estar exatamente neste ambiente de fé, e ele está inserido no teu corpo e foi chamado para lhe servir, faz parte de uma equipe, e que o Senhor o abençoe, e que o diabo não retire aquilo que de mais precioso existe, que é o bom cheiro de Cristo. Não são pensamentos, sentimentos, não é a alma que vai gritar, mas é o teu espírito que está a falar e a abençoar e a nos dirigir. Em nome de Jesus, conceda a bênção da paz, da saúde, da alegria, da harmonia, da felicidade, o ambiente que é o teu ambiente, para que todos juntos possamos expressar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor continue a estar conosco. Até amanhã, às 6 horas da manhã,
Eu sei que 6 horas não é um bom horário, porque tem muita gente que não consegue se despertar nesse horário. Mas às 6 horas da manhã a gente está junto. Que Deus nos abençoe. Obrigado.